Olá, bem-vindos a mais uma aula de planejamento de obras. Falaremos aqui sobre diagrama de rede, ou diagrama PERT-CPM. Aqui tem uma transcrição, do que é o diagrama de rede segundo Matos, e eu vou ler essa transcrição aqui. Então, o diagrama de rede é a representação gráfica das atividades, levando em conta as dependências entre elas. Essa etapa do planejamento não caracteriza mais a entrada de dados. Então, o que se faz agora é transformar as informações de duração e sequenciação em diagrama, ou seja, em uma malha de flechas ou blocos. Então, recapitulando, a gente começou a falar de planejamento, que era o levantamento, a listagem de todas as atividades, depois a definição da duração, com base nas composições, a gente levantaria os tempos. Então, uma outra etapa é a estabelecer a relação, entre as atividades. Então, seria, por exemplo, eu tenho que fazer a alvenaria para depois fazer o reboco. Então, uma atividade reboco, ela depende da atividade de alvenaria. Então, eu tenho que fazer essa relação de dependência entre uma e outra. Isso faz parte do planejamento, Então, eu tenho que saber a ordem das atividades, E isso também é importante que se conheça a natureza, a metodologia de cada atividade. E depois de levantado, de definido a equipe, de estabelecido as durações de cada atividade, bem como as dependências entre elas, a gente parte para o diagrama de rede. Então, a presente aula é para a gente falar sobre o diagrama de rede. A gente começa respondendo perguntas, Então, a primeira pergunta é: qual a vantagem da utilização de diagramas, Então, transcrevendo o Matos novamente, a utilização de diagrama permite que sejam indicadas relações lógicas de precedência entre as atividades do projeto, que seja determinado o caminho crítico. Então, eu organizo toda a obra em gráfico, e eu consigo enxergar mais facilmente a partir de um gráfico qual atividade eu preciso realizar primeiro, onde a gente está situado, na obra, em relação ao gráfico total. E eu posso enxergar também, a partir da finalização dessa atividade, quais que eu posso começar. E também consigo enxergar o caminho crítico. O caminho crítico é aquele caminho que basicamente eu vou gastar, ou melhor, é o caminho que eu não posso atrasar, que eu vou gastar a maioria dos meus recursos e vou prestar mais atenção no caminho crítico, porque qualquer atraso no caminho crítico vai fazer com que eu atrase toda a obra. Então, eu preciso prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, no caminho crítico, e a utilização de diagrama, ela permite com que eu enxergue o caminho crítico mais facilmente, Então, a definição ali de caminho crítico é a sequência de atividades que não podem ser atrasadas, Então, qualquer atraso no caminho crítico, esse atraso ele acaba atrasando todo o total da obra. Então, assim, existe o diagrama de rede, que é o das flechas, e o método dos blocos, Então, ambos produzem o mesmo resultado, mas aqui a gente vai falar sobre o método das flechas. Então, a gente começa falando, do que tem num diagrama de rede. Então, o diagrama de rede ele é composto por duas coisas. Ele é composto por flechas e por bolinhas, Então, são as duas coisas que vão compor o diagrama de rede, flecha e bolinhas. Então, a flecha ela vai representar uma atividade e a bolinha vai representar um evento. Então, a gente, repetindo, num diagrama de rede a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter eventos e a gente vai ter atividades. Então, atividades a gente representa por meio de flechas e eventos a gente representa por meio de círculos, de bolinhas. Então, qual a diferença, A gente começa respondendo a pergunta aqui, qual a diferença entre atividade e evento? Então, atividade ela é uma tarefa a ser desempenhada. Então, se eu vou retirar o entulho, se eu vou construir tantos metros de alvenaria, se eu vou rebocar, isso tudo a gente chama de atividade, Isso são atividades. Então, a atividade é uma tarefa a ser desempenhada. A atividade ela possui duração, ela demanda recursos, E ela é representada por flecha entre dois eventos. Então, eu tenho dois círculos
e uma atividade no meio. Então, sempre que eu tiver uma atividade, eu vou ter 2 círculos. Então, o círculo é um instante no tempo. Então, eu vou ter vários instantes no tempo. Então, terminei uma atividade, eu vou ter um círculo. Aquele círculo ali é uma marcação no tempo. Então, quando eu chegar naquele tempo, isso significa que eu vou ter terminado determinada atividade. Então, um evento, necessariamente, ele não possui duração, ele não possui recurso, ele não demanda recurso. Ele só serve para indicar que naquele instante a gente vai ter começado ou terminado determinada atividade ou determinadas atividades, né? Então, um círculo ele pode demarcar o início ali de várias atividades, né? Ou o término de várias atividades. Então, quando eu tenho setas, né, flechas chegando no círculo, isso significa que eu encerro algumas atividades ali, né? Pode ser que isso represente o término de algumas atividades. A gente vai olhar e estudar isso com mais detalhes, né? Mas a gente pode dizer que evento é uma marcação no tempo e atividade é uma tarefa a ser desempenhada. Então, se você não entendeu, continue assistindo e, se for o caso, você retorna e assiste essa aula quantas vezes forem necessárias. Bom, então a gente tem umas regras, né, para se traçar o diagrama de rede. Segundo o Matos, aqui a rede começa em um evento inicial único. Então eu vou ter só uma bolinha, que essa bolinha vai demarcar o início da minha obra. Então ali do evento parte as atividades iniciais, ou seja, atividades que não têm predecessoras. Mas o que seria predecessoras, né? Predecessoras é aquelas que eu preciso fazer antes que eu comece determinada atividade. Tá? Então, por exemplo, para eu fazer o reboco, eu preciso que tenha feito a alvenaria. Então, a alvenaria ela é predecessora do reboco. Eu preciso terminar a alvenaria para começar reboco, isso é predecessora. Então, as demais atividades são desenhadas partindo de suas predecessoras e a rede termina em um evento final único, desenhado desenhada à direita do diagrama. Então, começa com uma bolinha na esquerda e termina com uma bolinha na direita. Então, a gente tem aqui um exemplo de um diagrama, né? Então, aqui esse evento está demarcando o início, um instante no tempo, começou. E começou, as atividades que não têm predecessora são essas três aqui, né? Atividade A, D e G. Então, logo no início da obra eu já posso fazer essas três coisas. E depois que eu terminar a atividade A, que é representada por setas, né? Eu vou começar a atividade B. Depois que eu terminar a B, eu vou começar a C. E assim por diante. Esse é um exemplo de diagrama de rede. Então, eu costumo numerar os eventos para fins de controle, né? Então, eu posso dizer, quando eu chegar no evento 20, eu vou ter terminado a atividade C e vou ter terminado a atividade E. Tá? Então, é muito útil, né? Eu colocar números nos eventos. Essa numeração é feita de 5 em 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e serve para fins de organização. Então, a gente tem aqui um quadro com atividades e as suas predecessoras. Então, a gente vai aqui fazer o diagrama de redes dessa sequência de atividades aqui. Então, eu vou copiar. Então, esse é um quadro aqui. Esse quadro aqui, ele deve ser feito pelo planejador, né? Logo após o levantamento das atividades, né? Eu vou colocar aqui o quadro. Então, assim que eu levanto as atividades, assim que eu levanto as durações de cada atividade, o passo seguinte é definir as predecessoras. Então, eu vou começar aqui com um evento, né? Então, isso aqui é um evento. Então, eu começo olhando aqui quais são as atividades que não têm predecessoras, né? Que eu já posso fazer com o início, né? Então, a atividade que não tem predecessora, nesse caso, é a atividade A. Então, aqui eu coloco atividade A. Então, após o início, eu sempre coloco as atividades que não têm predecessoras. Nesse caso, é a atividade A. Bom, então, lembrando que sempre antes de uma atividade, sempre depois, eu tenho que ter um círculo, né? O evento de início e o evento de término de cada atividade. Bom, assim que eu terminei a atividade A, eu olho, o A é predecessora de qual? Então, eu observo aqui, aqui. Então, o A ele vai ter duas predecessoras. Ele vai ter a predecessora B e a predecessora C. Então, aqui eu posso vir
e colocar que após o A eu posso fazer a atividade B e eu também posso fazer a atividade C, atividade B e atividade C. Bom, terminando a atividade B, eu posso fazer a atividade D. Então eu coloco aqui atividade D. Terminando a atividade D, eu posso fazer a atividade F. Só que para fazer a F eu preciso ter terminado a D. Então, para eu fazer, ou melhor dizendo, para eu fazer a atividade F eu preciso ter terminado a D e a E. No caso, falta para a gente fazer a atividade E. Então a gente vem, coloca aqui atividade E. Então a gente terminou aqui a atividade E. Então assim a gente terminou a atividade D e a atividade E, a gente pode fazer a atividade F. Só que uma melhor representação, eu posso colocar atividade E simplesmente morrendo nesse evento junto com D. Então, para ficar melhor a minha organização, eu vou colocar essa atividade terminando aqui. Então, essa é a atividade E. Então, E a gente faz depois de C. Então, E aqui está feito depois de C. A D a gente faz depois da B. E agora a gente pode fazer a F, porque a F depende do término da atividade E e da atividade D. Então, a gente terminou a atividade E e a atividade D. Então, nesse caso, a gente pode fazer a atividade F. Então, aqui a gente tem a atividade F. Então, a gente tem uma outra atividade, que é a atividade G. A atividade G depende do fim da atividade B. Então, aqui a gente pode colocar aqui atividade G, que depende do fim da atividade B. B acabou. Então, a gente pode fazer a atividade H, que depende do fim da atividade F. Então, aqui a gente coloca a atividade H. Opa. Então, essa aqui seria... Opa. Então, essa aqui seria a atividade H. Então, a gente coloca aqui atividade H. Bom, a gente pode fazer a atividade I com o término da atividade E e com o término da atividade D. Então, o I depende do término da atividade D da atividade E. Então, a gente pode fazer aqui atividade I. Terminando a atividade I, a gente pode fazer a atividade J. Então, aqui a gente vai ter, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai ter aqui a atividade I, apresentada por essa seta. Então, esse evento aqui, ele vai demarcar o fim da atividade I. Então, terminada a atividade I, a gente pode fazer a atividade J. Então, aqui a gente tem a atividade J. Bom, terminada a atividade G, terminada a atividade H e terminada a atividade J, então a gente tem um evento aqui. Então, aqui a gente vai apresentar o fim da atividade G, o fim da atividade H, e aqui a gente coloca o fim da atividade J. Então, J vai terminar
aqui. Então, terminando todas essas 3 atividades, a gente pode fazer a atividade K. Então, a gente vai ter a atividade K e o evento ao fim da atividade K é o evento final. Então, feito isso, a gente terminou o nosso diagrama de rede. Então, basta ter organizado a lista de atividades e as suas predecessoras. E é dessa forma que se desenha o diagrama de redes. É isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.